Eu quero lhe lembrar, essa palavra é para mim e para você, Mateus capítulo 5, verso 37. Jesus disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. A repetição da palavra sim, sim e não, não, é a confirmação ou não da verdade. Não pode ser diferente com quem se diz nova criatura. Porque o que passar disso, não sou eu quem diz, é a palavra. Não existe coluna do meio. Sim ou não. É ou não é. Serve ou não serve. Vive comprometido com isso aqui ou não vive. A verdade da palavra nos coloca essa situação. Irmãos, aquele que tem uma experiência autêntica com Deus, aquele que tem uma experiência autêntica com Deus, precisa, como fruto da sua experiência com Deus, dar a todos como garantia da sua honestidade e verdade, sabe o quê? Apenas a sua palavra. Que Deus nos dê a graça de sermos conhecidos, não apenas na igreja, qualquer lugar, como homem e mulher de palavra. Porque a verdade tem faltado. Vivemos em um tempo onde a palavra não possui muito valor. Foi-se o tempo, e os mais antigos podem confirmar, principalmente no interior, que um negócio bastava uma palavra para que fosse fechado. Ainda que vivamos tempos difíceis, o nosso procedimento precisa ser embasado na verdade. Os relacionamentos na nossa família estão embasados em quê? Deixa eu te advertir. Se você vive uma meia-verdade no seu casamento, mais cedo ou mais tarde ela vai vir à tona. Se você vive uma meia-verdade na sua vida profissional, mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. Lembra daquele CEO que estava num jogo de beisebol e para toda a América a câmera pegou, ele estava com quem? Com quem? O diabo ajuda a esconder por um tempo, depois ele vai ser o primeiro a lançar para cima, para que todo mundo veja, com o intuito de envergonhar. Quem vive na verdade, vive na luz. Quem é conhecida como homem e mulher de palavra, a palavra dele e a palavra dela vai bastar. E quem vive na luz e quem vive na verdade, desfruta de paz. Pode reclinar a cabeça sobre o travesseiro e dormir. Você acredita? A mentira é tão perniciosa que ela tem contaminado a pregação do evangelho. Há um falso evangelho sendo pregado. O que é que tem acontecido em nossos dias? Que mensagem te alimenta? Queridos, o que estão fazendo do evangelho por aí? Existe um evangelho adulterado, misturado, híbrido, falso, diluído, fraco. E eu e você precisamos vigiar, eu e você precisamos ler a Bíblia todo santo dia para não ser enganado. Eu e você precisamos buscar ao Senhor para ter discernimento e discernir as coisas que vêm dele e que não vêm. E isso não é algo novo. Porque em Gálatas capítulo 1, nos versos de 6 a 10, essa é a problemática que Paulo trata com os irmãos, com a igreja da Galácia. Porque Gálatas 1, versos de 6 a 10, Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como
já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja, ele não alivia não, irmão, ele não alivia não, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu estiver procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Fica claro no texto o espanto, a perplexidade e a preocupação do apóstolo com o que estava acontecendo com as igrejas da Galácia. Aqueles irmãos abraçaram o evangelho, mas logo depois abandonaram. Trocaram-no por uma mensagem diferente, cheia de superstições, e que em nada tinha a ver com Cristo. Quando analisamos o texto de Gálatas que lemos, como sempre gosto de fazer, por isso que amo comentário bíblico, a gente vê que o verbo utilizado por Paulo está na voz ativa e não na voz passiva, está no presente e não no passado. Significa dizer que, dessa forma, o sentido do texto não é que tenhais sido afastados tão depressa, mas que estejais passando tão depressa. Logo, o uso do tempo presente indica claramente que eles estavam em pleno processo de apostasia, se afastando do evangelho. Eu digo com tranquilidade de minha alma, nessa igreja, nesse púlpito, qualquer um que venha pregar aqui, a autoridade máxima de tudo aquilo que é dito está aqui, irmão. A partir de mim, se qualquer dia eu aqui pregar algo que esteja fora, não terei dificuldade de vir aqui pedir desculpa à igreja e corrigir, porque a autoridade máxima é a palavra. E no que depender de mim, na minha limitação, na minha pouca força, essa igreja vai continuar caminhando firmada na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz sim, a gente crê e a gente concorda. Se a palavra de Deus diz não, a gente também diz não e a gente não concorda. Porque a palavra não pode ser adulterada. Irmãos, para que você esteja atento, quando em um lugar não se prega sobre arrependimento, novo nascimento, salvação pela graça, quando não se fala sobre a graça, sobre justificação pela fé, sobre confissão e abandono de pecado, quando não se oferece ao homem a salvação que só Cristo pode proporcionar, pode ser legal de ouvir, pode ser engraçado, pode massagear o teu ego, pode ser reconfortante, mas não salva. Aprenda também que quando só se prega sobre prosperidade, pretensos milagres e curas, sem uma meditação profunda na palavra de Deus, onde não é a vontade do Senhor que prevalece, preste atenção. E me permita fazer essa análise com muito temor, porque é da noiva do Senhor sobre a qual estamos refletindo. Mas em muitos lugares, nesses 20 anos de ministério, o que muito se parece é uma empresa. O falso evangelho, um produto oferecido. O púlpito, vergonhosamente, um balcão de negócio. Quando você para pensar, alguém para pregar o evangelho, 40 mil reais. Não existe, irmão. De graça recebestes, de graça dai. A fé se tornou um bom negócio para muita gente. Não. Com o dinheiro da igreja, não. Mês que vem, vai vir aqui pastor Daniel Silva, que a gente já conhece. A gente tem o Congresso de Adoração. E Azaf Borba vai estar aqui ministrando sobre adoração. Homens de Deus. Vários grupos conhecidos já fizeram proposta, irmão. Sabe para quê? Para alugar a igreja. Para vender os ingressos e usar a estrutura da igreja. Não, não é um salão de evento. É uma casa de oração. Não, a igreja vai receber tanto,
a cafeteria, a praça de alimentação é de vocês, e ainda traz mais um alimento não perecível. Essa igreja não chegou por causa de famosinho nenhum. Essa igreja está de pé como ela está, e caminhando como ela está caminhando, porque ela tem dono, e não sou eu, é o Senhor. E porque na nossa pouca força, se tem uma coisa que a gente não abre mão, é disso aqui. Onde muitos querem, porque é o fulano, ciclano, irmão, o que não pode faltar nesse lugar é a presença do eterno Deus. Que a gente sente, sabe como? Numa terça-feira, culto de oração, tem 30, 40 pessoas, a equipe de louvor está aqui, e a presença de Deus se manifesta nesse lugar. Há falsos sacerdotes, existem falsas igrejas pregando um falso evangelho, e você precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso a palavra do apóstolo é muito dura, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. A palavra de Paulo é duríssima e taxativa, que seja amaldiçoado. Irmãos, a mensagem do evangelho vai confrontar o pecado, sim ou não? Sim ou não? Irmão, toda vez que eu venho a esse púlpito, com temor e tremor e respeito à vida de cada um que aqui está, mas eu quero estar livre no Senhor para pregar o que Ele manda que esteja nessa palavra. Não há preocupação de agradar grupo A, B ou C de maneira alguma. A preocupação aqui é fazer a vontade do dono da igreja. A gente está falando sobre verdade. Eu comecei dizendo que há um falso evangelho sendo pregado. Mas a palavra também nos adverte que existem falsos profetas. Tem como colocar o texto aí? 2 Crônicas 20, verso 20. Põe aí, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 20. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e terão a profeta sobre a terra, irmãos. Há homens e mulheres de Deus que Deus usa, sim ou não? Sim ou não? Sem dúvida. O que eu estou vivendo foi profetizado para a minha vida num acampamento de juventude no retiro da igreja El Shaddai. Um homem de Deus na frente de todos os jovens disse assim para mim: fique de pé, e me entregou uma palavra, e é o que eu tenho vivido. Então eu creio que Deus fala, irmão. Amém? Nós cremos nos dons completamente, mas o dom é regido pela palavra. Tudo na igreja é como a palavra de Deus nos ensina. Nos livros proféticos, a gente vê que a atividade dos profetas variam de acordo com seus ouvintes e com o momento histórico que eles viviam. Cada profeta tinha um estilo próprio e eles profetizavam de acordo com a orientação do Senhor. Mas sempre exigiam conversão do povo e anunciavam esperança da parte de Deus mediante arrependimento e mudança de vida. Os livros proféticos testemunham acerca da vida e da atividade de homens que possuíam fé profunda e vigorosa. Homens e mulheres que procuravam sempre levar o povo a um relacionamento sério. Diga assim comigo: verdadeiro. Fale mais uma vez, diga: verdadeiro e responsável com Deus. Profetas são pessoas que procuram levar o povo a um relacionamento, homens e mulheres de Deus. Vamos usar essa designação profeta, mas eu estou falando de homens e mulheres de Deus que o Senhor usa. Quase todos aqui já ouviram alguém abrir a boca e dizer que Deus estava falando, quando o Senhor não está falando coisa nenhuma.
E se você conhece a palavra, você sabe que a palavra diz que é para julgar a profecia e não o profeta. Se você conhece a palavra, você tem o crivo muito bem estabelecido na sua vida. E a partir do que ele fala, se você conhece a palavra, você sabe discernir se é de Deus ou não. Mas se você é raso, se você não conhece a palavra, você se torna refém da sua ignorância. E você pode ter como verdade, como algo de Deus, aquilo que Deus não está falando com você. E quando a gente passeia pela palavra de Deus, eu quero falar aqui de um homem de Deus, nessa parte da mensagem. 1 Samuel capítulo 12, versos de 1 a 5. Esse exemplo para mim é poderoso. Bota aí, por favor, o texto. Olha a característica de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro homem de Deus. 1 Samuel 12, de 1 a 5. Olha no telão para a gente ser mais rápido. Samuel disse a todo Israel: atendi a tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha... Guarda isso. Ele está diante do povo, diante do qual está se despedindo. E ele estava diante do povo desde a juventude até quando? Até agora, até a velhice dele. Aqui estou. O cara tem que ter testemunho para fazer isso. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Verso 5. Responderam: tu não nos explorastes, nem nos oprimistes, tu não tiraste coisa nenhuma da mão de ninguém. Um homem de Deus, ele não se vale da sua posição para tirar proveito com seu ninguém. Israel vive aqui um momento de transição. A partir desse momento aqui, seriam regidos pelo sistema monárquico. Saul teria autoridade sobre o povo. E sabe o que é 1 Samuel capítulo 12? A última assembleia de Samuel como líder, juiz e profeta. Pois já estava no fim da vida. E o que eu quero destacar aqui, irmão, sabe o que é? É a integridade de Samuel. E não é só para o pastor, não, para todos nós. A integridade tem que fazer parte da nossa vida. Amém, irmãos? Isso está em falta, sim ou não? Isso está em falta, sim ou não? Considere comigo o seguinte: muitos dos que estavam nessa assembleia conheciam Samuel desde menino e o viram depois como um rapaz em Siló, que aprendeu a servir com o sacerdote Eli. Enquanto, por certo, outros se lembravam dele quando começou a proclamar a palavra do Senhor. Samuel caminhou uma vida inteira diante do povo de Israel. E aqui ele está se despedindo. Se eu subornei alguém, ou se eu fiz 2 pesos e 2 medidas, ou se eu não deixei de exortar alguém, pode me falar. E ninguém teve o que falar de Samuel. Quiseram armar contra Daniel. E o texto de Daniel vai dizer que não acharam nada na vida dele. E decidiram: só há uma forma da gente pegar no Daniel. É na lei do Deus dele. Se não for assim, a gente não pega Daniel. Irmão, homem e mulher de Deus não é conivente. Homem e mulher de Deus não é bajulador. Quem vive a pregar da palavra, ele fala da parte de Deus de maneira sábia, equilibrada, mas realista e forte quando necessária. A integridade precisa fazer parte da minha e da sua vida. Se você crê assim, diga amém. Depois você lê 2 Crônicas 24, 17 a 22. Zacarias é morto porque abriu a boca e falou aquilo que Deus lhe mandou falar. João Batista tem a sua cabeça decapitada
Porque ele denuncia o adultério de Herodes. A verdade faz parte da sua vida? Não responda, apenas considere. Alguém aqui acha que existe mentira necessária? Para você fechar uma venda, você tem que dizer meia verdade, então a tua provisão não vem de Deus. Você não crê que é Ele que vai encher os teus celeiros? Eu e você precisamos tomar todo cuidado. A verdade precisa fazer parte da minha e da sua vida. Existe um evangelho falso sendo pregado. Existem homens e mulheres por aí que o Senhor é quem os julgará. Você diz amém? Lembra da parábola do joio e do trigo? Vamos separar. O dono da eira disse não. No tempo certo eles serão separados. Só quem separa? Só quem separa, irmão? É por isso que a Bíblia diz: naquele dia muitos vão me dizer: em teu nome preguei, expulsei demônios, fiz sinais e maravilhas, e eu lhes direi abertamente: nunca conheci vocês, porque vocês viveram na prática da iniquidade. O mundo deve saber, todos nós devemos ouvir atentamente essa verdade. Qual, pastor? Só há um Senhor, só há um Deus vivo e verdadeiro, não existe outro. E a verdade que esse Deus nos revela, nos leva inevitavelmente a dois caminhos: salvação ou perdição, céu ou inferno. Não tem outra coisa. O único que pode nos levar a Deus é Cristo. Essa palavra nos ensina que a humanidade está dividida em dois grupos de pessoas. E esses dois grupos de pessoas são o que são em relação da forma como eles estão vivendo com Deus. O que é que essa Bíblia diz? Existem aqueles que são escravos e aqueles que são livres. Existem aqueles que procuram obedecer a Deus, existem aqueles que vivem em franca desobediência ao Senhor. Só há um Deus vivo e verdadeiro, não existe outro. E esse Deus vai nos falar de um único caminho, que é o seu Filho. A verdade está em falta em nossos dias. Existe um evangelho diluído que muita gente está pregando. Existe muito homem e mulher de Deus sério, comprometido. Que alegria trazer aqui Hernandes Dias Lopes, conhecido em todo o mundo, não pede R$1. Pastor Josué Gonçalves, referência nacional sobre família, até fora do país. Eu bebo da fonte desses homens. Me ensina. Seja simples. É o que eles dizem. Todo homem de Deus é simples. E outra, a sua palavra. Cumpra a sua palavra. Deu ruim, não conseguiu. Vá lá e resolva. Peça desculpa, repare, conserte. Porque todos nós podemos errar, sim ou não? Mas viver no erro é diferente. É totalmente diferente. E aí, falando sobre verdade, eu quero que você pense no seguinte: porque eu vejo isso como pastor, eu me preocupo com isso como esposo, como pai, eu me preocupo. Qual é o meu testemunho dentro da minha casa? Porque eu estou aqui pregando, meus filhos estão me ouvindo, minha esposa está me ouvindo. Tem que haver coerência na minha vida, irmão, senão eu assassino a vida espiritual deles. Se você não for autêntico dentro da sua casa, você é pedra de tropeço na sua família. Se eu não for, eu sou pedra de tropeço na minha família.
E eu não sou melhor que você, mas eu quero dizer a você o que Deus falou para mim, para falar para você. A verdade na tua vida. A verdade na condução dos teus negócios. A verdade no que você diz para sua esposa. A verdade nos seus relacionamentos. A verdade na execução dos seus trabalhos, naquilo que você faz. Escute, crente, mesmo quando toda a nossa família serve ao Senhor, nós precisamos prestar toda a atenção em qual tem sido o nosso testemunho dentro da nossa casa, porque eu sei que para influenciar meus filhos, muito mais do que as minhas palavras, é o meu testemunho. Eu tenho que fazer isso como pai, dizer a mesma coisa quantas vezes for necessário, mas é mais impactante para eles como eu vivo. E se houver incoerência, ao invés de edificá-los, eu vou fragilizá-los. Entenda que o nosso testemunho dentro da nossa casa, no seio da nossa família, é fundamental, indispensável, porque a gente vive num mundo secularizado, um mundo que não nos dá, em hipótese alguma, referência para absolutamente nada. 1 João 5,19, a palavra nos ensina que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob a influência do maligno. E Jesus diz: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E é por isso que Ele nos coloca como sal e como luz. Mas se você mente que nem o ímpio, o sal perdeu a sua propriedade. E o evangelho não está fazendo nada na sua vida. Se você age como o descrente age, que diferença há? Somos autênticos. O Senhor não nos chamou para representar, irmão. Viver um faz de conta. Precisa haver verdade na minha e na sua vida. Eu e você precisamos tomar todo cuidado com isso. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo, o sistema de vida adotado por muitos, é um sistema de vida criado e controlado pelo maligno. É uma vida que se desenrola pela concupiscência. E qual o resultado disso? Posicionamentos, ideias, posturas e atitudes que na verdade têm feito as famílias regredirem, degenerar-se, alienar-se, autodestruir, e tudo sobre pretexto de avanço e liberdade. 1 João 2,16, olha o que diz a Bíblia: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. E daí então surge a urgente necessidade de sermos o quê? Referência. Seu filho precisa aprender com você que quando ele casar, ele vai ser homem de uma mulher só. Você não vai estimular ele a estar beijando uma e outra na adolescência, não. Porque isso é início de prostituição. Não tem outra coisa a dizer. Ensina ele a ser homem. Para quando chegar diante do altar e disser sim, ele assume essa mulher até a morte. É verdade, autenticidade. Que o Senhor nos ajude, a fim de que a gente consiga se tornar uma referência uns para os outros dentro da nossa casa. Que o Senhor nos ajude, irmãos e amigos, para que eu seja exemplo nessa igreja aqui para você. E que você seja exemplo para mim. Plenamente consciente de que somos imperfeitos, mas não nos entregamos ao erro. Você não dá calote. Você não mente. Você não enrola. Você não tira vantagem prejudicando os outros. Porque quando a experiência é real com Cristo, a vida é diferente. Irmãos, a verdade é a essência de Cristo. Eu sou
disse ele: o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 João 2,21 diz: não lhes escrevo porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. É com base nesse texto que eu estabeleço para a minha vida: não existe mentira necessária. Não existe. Quem é a verdade absoluta, segundo o texto, é Cristo. Quem é o pai da mentira? O diabo. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Diga assim comigo: nenhuma, fale mais forte, diga: nenhuma mentira procede da verdade. Mentira e verdade são realidades antagônicas, contrárias. Ou vivo pela verdade ou vivo pela mentira. Não existe meio termo. Estamos vivendo como? A nossa experiência com Deus nos influencia até onde? E eu preciso ser honesto com você. Muitas vezes o nosso compromisso com a verdade requer de nós um preço alto a ser pago. E a triste realidade que temos visto e presenciado na vida de muitos, inclusive daqueles que se dizem crentes, é que tem faltado um compromisso total com a verdade. Total. É impressionante como, de uma forma geral, falta a verdade. E também, ao mesmo tempo, é triste ver como a mentira está tão socializada. Irmãos, a mentira faz parte da vida de muita gente. Não é só na política, não. Enoja, da gastura. Terrível. Sinceramente, irmãos, sem exageros, é algo demoníaco. É algo assustador. Sabe qual é a seriedade disso? Apocalipse 22, 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. De fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos e os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Seu ambiente de trabalho não se justifica a mentira. Feche um negócio dizendo a verdade. Se você crê que Ele é a sua provisão. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos... Perceba o que Jesus está falando. Ele fala de algo completo e não de algo relativo. Essa verdade tem o poder de libertar qualquer pessoa. E essa libertação, ela é completa. Quando uma pessoa conhece essa verdade, inevitavelmente ocorrerá uma transformação. É o poder do Evangelho. Os olhos se abrem, a vida muda. Encontra-se o real sentido da vida. A verdade que liberta, transforma, salva. Faz de qualquer uma, um novo homem e uma nova mulher. Transforma de dentro para fora. Essa é a conversão genuína. Agora, para caminhar para o final, há um só Deus que nos fala sobre uma verdade apenas, que nos vai dar como opção apenas dois caminhos. E eu vou ler o que Jesus diz. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus 7, 13 e 14. Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
são poucos que a encontram. Quais são os dois caminhos? Jesus está dizendo que existe o caminho amplo que leva à perdição e o caminho apertado que leva à vida. Diante da verdade que é Jesus, todos nós só temos duas opções: ou aceito ou rejeito. Na vida, eu e você só temos duas opções: ou verdade ou mentira, sim ou não? Sim ou não, irmão? Não tem coluna do meio como loteria. Meia verdade é uma mentira completa. Não tem. Jesus nesses versos fala de uma forma muito clara e realista sobre duas portas e sobre dois caminhos. Sabe por quê? Ele só dá dois exemplos. Porque ele está falando sobre céu e inferno, sobre salvação e sobre perdição. E sabe o que ele quer fazer nessa noite? Ele quer salvar a sua vida. Sabe o que ele quer fazer nessa noite? Você que se afastou, ele quer que você volte. Agora deixa eu te dizer, crente, cuida do teu testemunho em primeiríssimo lugar, dentro da tua casa, para que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não frequente só uma igreja, não. Não goste só de ouvir uma mensagem ou uma equipe de louvor tocar. Que haja verdade na minha e na sua vida. Que haja uma conversão sincera. Em nome de Jesus. A autenticidade. Entrega verdadeira. Que eu não entre aqui no domingo ou na quarta e ponha no automático porque eu tenho que fazer. Que eu possa estar nesse púlpito aqui sempre que assim o Senhor permitir, com inteireza de coração. E que pela graça de Deus, a minha e a sua vida possa influenciar as pessoas, porque esse mundo carece de exemplos. Quando alguém devolve uma quantia que achou, vira página de jornal. É ou não é? Porque não é mais comum fazer isso. Não é seu, não pegue. Só queira aquilo que chega nos teus celeiros com a chancela do eterno. Veio das minhas mãos para você, então é abençoado. Não queira um centavo que não veio assim, porque Ele é a tua provisão. E você não precisa emprestar sua boca ao diabo, mentindo para fazer seja lá o que for. A minha oração é que a nossa experiência não seja de mera religiosidade. Uma vida vivida com base num ritualismo cego, frio e sem sentido. Que a experiência com o Eterno seja nova a cada manhã. Quando você se acordar, que o Espírito Santo possa bradar no seu coração: você está vivo porque eu tenho um propósito na sua vida. Que você se alegre quando acordar, não é por olhar a sua casa, seus bens ou sua conta. É que você senta na cama e diz assim: eu ia para o inferno e o céu me aguarda. Ele me salvou. Ele me amou. Ele não desistiu de mim. Como é que a gente tem que servir a esse Deus? Como é que eu devo me relacionar com esse Deus? Que atenção eu tenho que dar para aquilo que Ele deixou aqui para me orientar nessa vida? Que relacionamento eu tenho que ter com isso aqui? A minha vida precisa se embasar nisso, a sua também. Se você se encontra afastado, Deus te chama nessa noite. Se você nunca se entregou a Jesus, Ele te concede nessa noite a oportunidade de você experimentar o amor que só Ele tem para te dar. Eu quero pedir que a igreja esteja em oração. Eu queria que você curvasse a sua fronte e orasse pela sua vida.